Irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo de número 45, Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda. Técnicas e recursos, página 213. Esse livro vai até 290 e poucos. Sei que ainda temos um bocado ainda pela frente, mas vamos dar sequência aqui. Hermínio Miranda, ele diz assim: além disso, não podemos despachá-los. Mal anunciaram as primeiras palavras, quando nem sequer sabemos ainda de suas motivações e de suas dores. Então, voltando no assunto, essa camisa parece estar meio obsidiada, né? Tá torta, você coisa esquisita. Não tem problema não. Então, Hermínio Miranda está dizendo o seguinte: aqueles espíritos que se manifestam através do campo vibracional dos médiuns na casa espírita, o doutrinador precisa ter um pouco assim mais de paciência com esses espíritos. Porque tem doutrinadores, com todo respeito, que eles dizem assim para o espírito, eles agem assim: você já recebeu o choque anímico? Pronto, dá licença porque outros querem manifestar. Você entendeu? Não é por aí. Nós temos que pensar o seguinte: não podemos, de forma alguma, ou melhor, não devemos tratar os espíritos sofredores e necessitados que comparecem à casa espírita nos trabalhos de desobsessão, conforme muitas pessoas são tratadas pelo SUS aqui no Brasil. Quando você chega, o médico nem olha na tua cara, porque seria cara mesmo, não seria rosto não. Ele nem olha na tua cara e já fala para você assim: Gumercindo, o que você está sentindo? Doutor, eu estou com isso. Enquanto isso, ele está olhando na tela do computador. Eu estou com isso. Eu vou te passar um remedinho aqui. Toma esse remédio aqui. Mas, doutor, eu queria um raio-x assim. O raio-x está quebrado. Mas o senhor não pode me fornecer um atestado médico? O bloquinho meu acabou. Eu não tenho como te fornecer o atestado médico. Então, olha só que Hermínio continua dizendo aqui. Voltando um pouquinho, né, só para a gente continuar. Além disso, não podemos despachá-los. Mal anunciaram as primeiras palavras quando nem sequer sabemos ainda de suas motivações e de suas dores. Não esperemos jamais uma expressão inicial sensata e equilibrada, amorosa e tranquila da parte daqueles que se acham desarmonizados. Você conseguiu entender? Não esperemos jamais uma expressão, inicial sensata e equilibrada, amorosa, não só dos espíritos que se manifestam através do campo vibracional dos médiuns na casa espírita, como também das pessoas aqui na Terra. Nós não devemos esperar, jamais, expressão assim inicial sensata e equilibrada e amorosa de ninguém. Nós sim que temos que ter equilíbrio. Então, ainda mais e tranquila da parte daqueles que se acham desarmonizados. Quantos milhões de pessoas encarnadas encontram-se desarmonizadas, desequilibradas, por milhões de conflitos íntimos, conflitos emocionais, psicológicos, conflitos pessoais, como já disse, conflitos íntimos. Se não devemos esperar dos encarnados
Dos espíritos também não devemos esperar. Temos que ter compaixão. Temos que nos colocar no lugar desses nossos irmãos que encontram-se em desarmonia, em conflito, em estado de perturbação, em transtorno emocional psicológico. Temos que nos colocar. Eu costumo dizer, com todo respeito, que não há nada melhor que o tempo. Pois olha só para você ver como são as coisas. Faz parte do nosso estudo, que você sabe que eu sou assim. Na verdade foi uns 2, 3 meses atrás, entendeu? Quando eu tinha meus 14 anos, eu trabalhei com uma pessoa aqui na Terra que, na verdade, eu amo essa pessoa de coração, porque graças a Deus essa pessoa me ensinou a profissão, essa pessoa me manteve no equilíbrio, porque eu acho que se ele não tivesse agido daquela forma comigo, eu hoje nem aqui estaria no corpo físico. A verdade é essa. Mas veja bem, quando naquela época eu tinha uns 14 anos, hoje estou com 55, então você faz as contas aí, meu bem. Faz um bocadinho de tempo, né? Hoje eu tenho 55, na época eu tinha uns 14. Então, esse meu patrão, totalmente desarmonizado, totalmente desestruturado, obsidiado, mas parecia que eu tinha que passar por tudo que eu passei com ele. Ele me batia sem motivo. Ele me batia tanto, mas tanto, que eu ficava com os olhos roxos, eu ficava com o corpo roxo de apanhar. Aí você fala assim, mas você apanhava porque você dava motivo. Nunca dei motivo. Preste atenção para você ver uma coisa. Um dia, numa cidade fora, eu peguei, pus a janta dele no prato, né? Pus a comida dele no prato e levei para ele, com todo carinho, com todo amor, até a copa. Ele levantou e me deu um soco na cara, porque isso aqui é cara, não é rosto. E ainda quebrou o prato na minha cabeça. Ele me pôs de castigo e eu fiquei a noite toda sem jantar, sem tomar banho, e no outro dia, praticamente quase que o dia inteiro, trancado dentro do quarto. Que de mal eu fiz a ele? Porque eu pus a comida e levei para ele lá na copa. Você entendeu? Eu tinha 14 anos, não tinha força para me defender. Mas os teus amigos ali presentes não defendiam você? Ninguém falava nada, ninguém falava nada. Só porque eu punha, ou melhor, só porque eu pus a janta no prato, levei para ele. Ele levantou, me deu um soco na cara, na cabeça, para tudo quanto é lado, e quebrou o prato na minha cabeça. Tudo bem. Depois de uns 3 dias, eu pensei comigo assim, bom, hoje, porque eu ajudava a fazer a janta, né? Porque trabalhava junto, as pessoas todas, numa casa só. E quando a janta ficou pronta, eu pensei assim, eu não vou pôr a janta dele, porque senão ele pode me bater. Porque a primeira vez ele me bateu porque eu levei a janta. E com isso, eu pensei, não vou pôr a janta dele hoje. Ele chegou, me espancou,
Eu procurei saber o porquê que ele estava me batendo. Ele me disse que estava me batendo porque eu não havia colocado a janta dele. Você consegue entender isso? Ele me pegava e dizia assim: pega esse saco aqui. O nome é esse mesmo, saco mesmo de plástico. Sai pedindo esmola aí para a rua para você ter comida, para nós ter comida hoje. Caso contrário, você não precisa nem voltar aqui dentro de casa. E naquela época nós estávamos trabalhando próximo a Belo Horizonte, quase 500 quilômetros ou mais de São Sebastião do Paraíso até lá. Eu com 14 anos não sabia de nada. Vai pedir esmola. E não volta sem as coisas aqui não, porque senão você vai apanhar até para ela chegar. E eu saía pedindo esmola. Interessante que toda casa que eu chegava e batia, as pessoas solidárias me davam comida. Me dava de tudo. E eu voltava para casa com aquele saco repleto de alimento. Ele fazia janta, todo mundo jantava e eu não podia jantar. Mas, Luiz, não é possível. Quantos anos você aguentou isso? Eu aguentei isso mais ou menos uns 10 anos. Que isso, Luiz? Sim. Até os 17 anos, 18 anos mais ou menos, eu apanhava dele. Mas eu apanhava com redimissão, com aceitação. Parecia que eu tinha que passar por aquilo ali. Eu conseguia entender que ele era um obsidiado, ele era um desarmonizado. Mesmo assim, eu o amava como eu o amo até hoje, já desencarnou. E quando eu levava ao conhecimento da minha mãe que eu estava apanhando demais, mas demais, ela dizia assim: se fulano, não posso dizer o nome da pessoa, se fulano te bateu é porque você mereceu e ele sempre ele está com a razão. Totalmente fria, minha mãe agia com aqueles casos, aquelas histórias que eu contava. Ela era imparcial, ela não se metia nesse assunto. Agora, para você ver, uma mãe não se meter nesse assunto. Uma vez ele me deu uma pancada na cabeça, sem motivo nenhum, que eu fiquei praticamente um dia desacordado, jogado num quarto com a porta trancada. Quando eu acordei, a primeira pessoa que eu procurei foi ele. Mas por que você procurou ele? Porque a verdade é que eu sempre o amei. Eu não via aquilo ali com maldade. Não via. Aí você pode me dizer, mas que tem a ver essa história sua com o que você está narrando, está descrevendo aqui no livro? É a questão, nós precisamos nós temos que nos colocar no lugar da outra pessoa para saber tratar a situação. É como está dizendo aqui Hermínio Miranda, o espírito quando chega ali no campo vibracional, vibracional energético do médium, nós precisamos deixar o espírito se abrir, desabafar, para que possamos, mediante a história dele, tratá-lo com muito carinho, com muito amor, porque não pensemos que o espírito possa, de certa forma, chegar diferente,
Todos vão chegar desequilibrados, faltando para com a gente amor, vão chegar em total desequilíbrio, né? Desarmonizados. Então nós temos que nos colocar no lugar da pessoa desequilibrada e pensar, tudo passa. Para você ver, na época eu tinha 14 anos, passei por tudo isso até lá pelos meus 17, 18 anos, mas eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade com ele. Apanhei na minha vida, mas apanhei igual cachorro embarcado da Bahia para Minas Gerais em caminhão de pau de arara, sem motivo nenhum aqui nessa existência. Hoje eu estou com 55 anos. Passou. Eu venci. Eu soube, né? Eu soube aguentar. Com resignação, com aceitação. Fica a lembrança daqueles momentos todos. Mas ele já desencarnou. Num determinado momento, fazendo visita nas regiões umbralinas, juntamente com a equipe espiritual, ele me reconhece, então ele vem até a mim. Aqui ele pesava mais ou menos uns 160 quilos. Lá, quando eu o vi, ele estava pesando mais ou menos uns 35, 40 quilos. Um esqueleto parado à minha frente. Cabelo comprido. A barba ia praticamente no umbigo dele. Sem nenhum dente na boca, de tanto comer raiz de árvores e dejetos de defecação e urina dos seres naqueles vales de sofrimento. Ei, gente, nós aqui na Terra reclamamos, nós não sabemos o que é sofrimento, não. Sofrimento é esses que estão nessas regiões umbralinas, nesse exato momento. E a gente aqui com tanto conforto, excesso de oxigênio, não é? Muitos quase não tem nada na geladeira, mas o que tem dá para a pessoa matar a fome dela. Aí a pessoa, se não tem, sai ali, pede para o vizinho um pouquinho de comida, vai num... Enfim, aqui lá no umbral não tem como você pedir comida para ninguém. Você vai pedir comida para quem? Lá no umbral não existe solidariedade entre aqueles que estão lá em sofrimento, não, meu bem. Não peça pão, não peça leite, não peça nada para alguém ali não, porque eles te batem. E usam um termo aqui, eles introduzem a tua cara na lama para você comer lama. Então, Hermínio Miranda continua dizendo assim, ó, se assim fosse, não precisariam de nós. Não é verdade? Se assim fosse, esses espíritos não precisariam de nós. Então, se eles são trazidos até nós na casa espírita e ali no campo vibracional dos médios, justamente porque eles precisam de nós, conforme nós precisamos deles e dos espíritos mais elevados. Todo mundo se ajuda na evolução um do outro. Isto, se assim fosse, não precisariam de nós, já teriam encontrado seus próprios caminhos. Esperemos, isso sim, uma eloquente manifestação de revolta. Então eles chegam revoltados, não é? Rancor, desespero, aflição, desencanto ou perplexidade. Esses milhões de espíritos chegam nessas condições ali através do médium.
segundo a natureza dos problemas que os abrasam. Cada um tem o seu transtorno. Cada um aproxima-se do médium, levado pelos mentores espirituais, de acordo com as necessidades deles. E quando não levado pelos mentores, semelhante atrai semelhante, de acordo com a necessidade de cada um. Então é óbvio que se eu me encontro desequilibrado e eu vou a um bar comprar uma caixa de fósforo, pode ter certeza que se estiver ali um espírito desequilibrado em sofrimento, se as nossas energias forem compatíveis, aquele espírito me acompanha. Porque eu ajo na condição de um imã que o atrai até a mim, né? Contemos com mistificações e ardis, com falsidade e subterfúgios, com ódio e agressividade, com ignorância e má fé. Em suma, com a dor do espírito aturdido pelo impasse que criou dentro de si mesmo. É claro que o primeiro impulso de hostilidade de um espírito assim tem de ser contra nós, não é? Eles, ao se manifestarem, o primeiro impulso de hostilidade e agressividade tem de ser contra nós, tem de ser contra o doutrinador. Que o fustigamos, tentando obrigá-lo a mover-se, ele está parado no tempo e no espaço, preso à sua problemática, empenhado numa tarefa que julga do maior relevo e importância, e parece um grupo, como o nosso, para tentar arrancá-lo daquilo que constitui o seu mundo, a sua razão de ser. Olha só para você ver. Então ele se encontra numa situação, de repente aparece nós, com a nossa boa vontade, né? Na verdade, os mentores que os levam até ali. Então, é lógico que eles vão ficar revoltados. A maioria se apresenta dessa forma, né? Então, para tentar arrancá-lo, que constitui no seu mundo a sua razão de ser. Não é ele quem nos incomoda e fustiga. Não são os espíritos que nos incomodam e nos fustiga. Somos nós que o agravamos com a inadmissível tentativa de fazê-lo desistir dos seus propósitos. Como? Então, não vemos que ele não faz mais do que cobrar uma dívida ou trabalhar pelo restabelecimento da Igreja do Cristo, ou funcionar como juiz num processo legitimamente constituído em que a culpa é tão clara. Que petulância, que impertinência. Então, observemos bem. De certa forma, os espíritos vingativos, os espíritos obsessores, eles estão certos. Eu costumo dizer que os meus obsessores são os meus amigos. Eu não tenho os meus obsessores como meus inimigos, e sim como meus amigos. Porque graças a eles eu estou tentando mudar o meu caráter, a minha forma de vida nesta existência. Graças a eles eu oro, eu procuro vigiar, eu procuro mudar de hábito, comportamento e de atitude. Porque se eu não ajo dessa forma, eu me mantendo no desequilíbrio, eles me têm com mais facilidade. E uma vez na mão deles, dificilmente nós conseguimos separar o joio do trigo e por aí nos perdemos cada vez mais.
Então, por isso que é preciso ter paciência, resignação, aceitação, tolerância, procurar se colocar no lugar do outro, procurar entender que nós, que somos os impetulantes, porque nós queremos ajudar, mas essa nossa ajuda para eles é um estorvo, porque eles se sentem bem nas condições que se encontram, né? É igual, por exemplo, muitas pessoas que, em vez de prestar atenção no que nós estamos falando, fica prestando atenção nessa camisa rasgada minha aqui, ó. Ai, Luiz, você estava com a camisa rasgada. Gente, mas tanta coisa para a pessoa prestar atenção na leitura, na mensagem. A pessoa vem me chamar a atenção da camisa rasgada. Agora, você acha que eu vou pôr um terno com gravata, microfone para gravar vídeo? De jeito nenhum. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Ó, e essa camisa não é só isso, não é só esse buraco que tem essa camisa aqui não, é? Essa camisa aqui me parece que foi na guerra. Tem uns 20 buracos. E outros lugares também nela. Então vamos para o próximo vídeo.